Boa tarde, quinto ano. Estamos navegando, né? Hoje vamos ver mais um navegador. O navegador de hoje é Pedro Álvares Cabral. Ele foi um navegador, explorador português que comandou uma grande frota que fez a segunda viagem à Índia em 1500. Ele nasceu na cidade de Belmonte. Conheci essa cidade, uma viagem minha. Ele era de família nobre, conseguiu estudar e com 11 anos foi para Lisboa. Ele estudou literatura, história, cosmografia e aprendeu a usar armas. Não era uma escola como a gente estava acostumado agora, você reparou? Ano após ano, todas as matérias, você vai escolhendo as matérias. Quando ele tinha 16 anos, ele foi estudar técnicas militares. Por quê? Porque o pai dele já vinha de uma descendência de militares. Em 1499, aos 32 anos, ele foi nomeado capitão-mor, principal dessa segunda expedição que ia para a Índia continuar o trabalho do Vasco da Gama. Vamos todos nos navios, rumo à Índia. Em 9 de março, guarda a data, de 1500, Cabral partiu de Lisboa com uma frota composta de 10 naus e 3 caravelas. Nossa, quanta coisa! 1.500 tripulantes. Quanta gente estava sob o comando de Cabral, não? 1.000 eram combatentes, pois a armada era provida de artilharia e muito armamento, ou seja, eles estavam dispostos a chegar lá na Índia e se impor como donos do lugar. Estava junto com Pedro Álvares Cabral, Bartolomeu Dias. Lembra do Bartolomeu Dias? Aquele que quase chegou às Índias, mas teve que voltar porque os seus marujos não queriam mais, que estava mar muito revolto, lembra? Tinha fidalgos portugueses e o escrivão Pero Vaz de Caminha, e ainda cientistas e astrônomos. A bordo estavam alguns sacerdotes para os serviços religiosos da armada. Eles tinham missa, cultos religiosos. E qual é o objetivo de irem esses sacerdotes? Eles iam converter ao cristianismo os mouros, os árabes, aquelas gentes idólatras de qualquer lugar que eles passassem. O objetivo da viagem também era estabelecer relações de amizade com o Samorim, que era o soberano de Calicut, porque assim ficava mais fácil os contatos comerciais em favor de Portugal e podia trazer o que quisesse lá da Índia. O Oceano Atlântico era chamado o Mar Tenebroso. Por que ele tinha este apelido? Porque de cada 3 navios que partiam de Portugal, um se perdia pelo mar, era engolido pelo mar. A prova disso é que com apenas 8 dias de viagem, próximo ao arquipélago de Cabo Verde, tá vendo lá Cabo Verde no mapa? Tá vendo? A frota enfrentou sua primeira tormenta tão forte, que a nau comandada por Vasco de Ataíde, que tinha 150 homens, desapareceu no meio do mar.
Além de perder um dos seus barcos, Cabral enfrentou, no primeiro trecho da viagem, 20 dias de calmaria. O que era calmaria? Não tinha vento nenhum. Os barcos, as naus, ficavam paradas no lugar. O calor aumentava. A indisposição dos comandantes, dos marinheiros, ia ficando cada vez mais. Quando ele deixou as ilhas de Cabo Verde, a esquadra de Pedro Álvares Cabral rimou para oeste. Por quê? Para evitar a calmaria e correntes contrárias que atormentaram as expedições anteriores. Tá sendo espertinho esse Cabral, hein? Olha o que vai acontecer. Tá ficando espertinho. A esquadra de Cabral estava no mar há 44 dias. No dia 21 de abril, os marinheiros começaram a avistar uns pássaros chamados fura-bruxos. Eu nunca tinha ouvido falar, mas são pássaros parecidos com gaivotas. No dia seguinte, ao entardecer, alguém gritou: "Terra à vista!" Que dia era esse? O 22 de abril de 1500. É uma data que você mais ou menos conhece, já ouviu falar. A 23 de abril de 1500, eles enxergaram a praia cheia de pessoas. Eram os índios. Portanto, ele tinha descoberto a terra desconhecida. Ele deu vários nomes a essa terra desconhecida. Um foi Ilha de Vera Cruz, porque ele pensou que fosse uma ilha. E depois chamou de Terra de Santa Cruz. Por que Santa Cruz? Nas caravelas e nas naus tinham aquelas velas onde era desenhado uma cruz. Depois de tomar posse, ao entrar em contato com os indígenas e fazer rezar uma missa, Cabral resolveu enviar uma nau de regresso a Portugal. O que levava essa nau? A nau levava a célebre carta de Pero Vaz de Caminha, que continha a descrição detalhada da terra descoberta. Essa carta é guardada até hoje. E o que aconteceu? Cabral e Caminha partem em rumo à Índia. Ele deixou 2 pessoas aqui, 2 condenados. Para quê? Para informar para as próximas expedições como era a terra. Só que eles sumiram. Nenhuma outra expedição conversou com eles. No mapa do percurso de Cabral, a ida é em vermelho. Ele está chegando perto do Cabo da Boa Esperança. Lugar terrível, terrível. Foi atingida por tempestades a armada inteira de Cabral. Ventos furiosos. Um mar muito bravo. Durante 20 dias. 4 navios afundaram, incluindo o capitaneado por Bartolomeu Dias, que foi quem descobriu o Cabo da Boa Esperança. Ele morreu nesse mesmo lugar onde ele havia descoberto. O navio dele afundou. As naus se dispersaram
E Cabral navegou com apenas 2. Gente, eram 15. Encontrou mais 3 perto de Moçambique, para onde seguiram viagem. Olha só, o percurso que faltava para chegar à Índia. Mas durou mais de 5 meses para fazer esse percurso. A chegada à Índia. No dia 13 de setembro de 1500, a frota de Cabral, reduzida a 6 navios, mas não eram 5, é que ele encontrou em Melinde mais uma nau. Chegou ao seu destino, Calicut. Até que enfim. Na Índia, a chegada dos portugueses não agradou muito, não. Sabe por quê? Porque os mercadores muçulmanos não queriam a presença dos portugueses ali. Por quê? Porque eles pegavam as especiarias e iam vender na Europa. E quem queria ter todo o lucro e a venda eram os muçulmanos e os árabes. Eles criaram conflitos entre os homens do Samorim, é o governador do lugar, e os portugueses. O Samorim fez um ataque nas frotas portuguesas, nas naus, e 50 homens foram mortos, inclusive o Pero Vaz de Caminha, o autor da famosa certidão de nascimento do Brasil. Mas vocês pensam que Cabral deixou por menos? Ele não tinha muito armamento? O que ele fez? Ordena a queima de várias naus muçulmanas. Aí larga Calicut para lá e vai para o porto de Coxim. Por quê? Lá no porto de Coxim, eles foram muito bem recebidos. Portugal já tinha estabelecido acordos favoráveis com o governador deste porto. Neste porto conseguiram abastecer os seus navios. Com o quê? Com as tão preciosas mercadorias. Quais eram? Especiarias, gengibre, canela, tecidos agora de seda. E partiu dessa cidade início de janeiro de 1501. O retorno. Vamos para o mar. Eu enjoo no mar. Cabral retorna a Portugal com os navios carregados de especiarias preciosas. Em 22 de maio de 1501, a armada dobrou sem nenhum problema o quê? O Cabo da Boa Esperança. Na costa da África, um dos navios encalhou. Cabral parece que não tinha sorte, não? Toda aquela carga preciosíssima foi abandonada e ele incendiou o navio para que ninguém mais pegasse. Ao norte do continente africano, ele encontrou um navio que tinha se desgarrado da frota há mais de um ano. Lembra? Teve calmaria, vento muito forte e se dispersaram. A bordo desse navio haviam apenas 7 homens, muito doentes e magros. Em junho de 1501, afinal, a armada de Cabral chegou no Rio Tejo, em Lisboa, com as naus cheia, repleta de especiarias. Pedro Álvares Cabral foi recebido pelo rei Dom Manuel I, com muitas festas. Passaram-se alguns anos, o Pedro Álvares se desentendeu com o monarca e nunca mais recebeu outra missão oficial.
até o fim da vida. O rei ficou bravo, né? Porque perdeu aquele navio. Eita rei! Um novo continente havia sido descoberto, ampliando mais ainda o domínio dos portugueses no ultramar. Em 1509, ele retira-se para sua propriedade perto da cidade de Santarém, onde foi falecer em 1520. Oi, alunos do quinto ano. Várias partes desta aula foram retiradas da pesquisa de um amigo de vocês. Por isso, escreva a aula de hoje em forma de tópicos. Tem que escrever, você tem que ter isso no caderno, por favor. Nas referências bibliográficas, o primeiro item indicado aí é um vídeo do YouTube que conta a viagem de Cabral até a Índia. Todas elas serão acrescidas na Agenda Edu, tá bom? A próxima aula será de um outro navegador, este senhor aí, o Cristóvão Colombo. Até lá!